gravar. Nós estamos reproduzindo um trecho do filme, mas eu percebi agora, né, com a Keila me ajudando aqui, que eu não consegui as imagens, né, serem reproduzidas aqui pelo Zoom, só a legenda. Foi isso, Felipe? Isso. Tá aparecendo só a legenda e o áudio. Eu até não falei nada porque eu achei que era um vídeo só o áudio e a legenda, né? Não, a ideia era reproduzir mesmo o Netflix, mas eu acho que deve ter algum tipo de impedimento, né? Eu não sei se exatamente qual que é a situação. Talvez eu baixe esse filme para a gente depois, né, pegar os trechinhos e aproveitá-los, né? Mas, de qualquer forma, pessoal, eu tinha dado já o link e eu acho que a maioria conhece esse filme. Quem não conhece, tiver a oportunidade de assistir, é um filme muito bom, porque ele vai mostrar exatamente esse embate, essa experiência que a Maria Clara, né, quem mais falou no começo da aula, a Luísa, né, também mencionou, sobre as dificuldades que nós temos de defender a nossa fé. E elas mencionaram, né, situações de conflito com colegas, com amigos, com pessoas, né, da convivência delas, mas muitas vezes esses ataques eles vêm dos professores. Esses ataques vêm de pessoas assim que se colocam, né, como mais experientes, mais preparadas, e é uma guerra injusta, né? Porque é uma guerra de colocar mesmo em dúvida a sua fé, com o objetivo de te afastar do Evangelho. Então, essa é uma situação que a gente tem, infelizmente, experimentado, né? E isso tem prejudicado muito a nossa vida como cristão. Tem algum barulho aí, né, pessoal? Deixa eu pedir para vocês mutarem. Acho que é o áudio da Laura. Laura Souza. Da Laura? Deixa eu tentar aqui, peraí. Mutar. Isso, obrigado. Isso tem realmente sido assim, um motivo de grandes preocupações. E aí, essa experiência tem motivado a gente, né, como professores, como pastor da igreja, como liderança da igreja, a desenvolver uma série de aulas, né, de lições, um curso sobre a apologética, tá certo? Então, nós queremos desenvolver exatamente um treinamento, uma preparação que nós chamamos de apologética, para que nós fiquemos prontos, em guarda, apostos para a defesa da nossa fé. A gente vai ter oportunidades de desenvolver isso, né, ao longo do tempo, mas hoje a gente precisa perceber o seguinte, o quanto isso é importante. E a palavra da Luísa, né, a palavra da Maria Clara, mostram que o que elas vivenciaram, todos nós vivenciamos ou ainda vamos vivenciar, em maior ou menor intensidade, o que mostra o seguinte, a gente precisa sim, embora a gente esteja respaldado naquilo que é sobrenatural, naquilo que é espiritual, quem nos salva é Deus, quem transforma a nossa mente, quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Mas nós temos sim, né, na Bíblia, né, o fundamento, nós temos respaldo, nós temos o dever de também fazer uma defesa enfática da nossa fé, até mesmo para que o mundo nos respeite, até mesmo para que o ambiente não seja um ambiente tão hostil para o Evangelho, como tem sido, né, nesses últimos tempos. Então, a ideia de apologética, né, vem a ideia de apologia. A palavra apologia, interessante que no inglês, apologize é pedir desculpas, né? Apologize é pedir desculpas, mas a palavra grega de apologia significa defesa. E quando nós falamos de uma apologética, nós estamos estudando o quê? É o estudo da defesa, né? É a sistematização de um conhecimento que vai nos capacitar, vai nos instrumentalizar para nós defendermos a nossa fé. E aí a apologética cristã, então, vai ser o quê? Vai ser a defesa da verdade da fé cristã. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Lá vocês vão encontrar, eu diria assim, o que é o texto-chave na Bíblia toda para entender por que a apologética é importante. Então, vamos lá para 1 Pedro, no capítulo 3 e no verso 15. Eu vou pedir para algum adolescente ler para a gente, por gentileza.
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Exatamente. Veja como Pedro trata, né, essa questão. Santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração. Ok. A gente trata muito desse tema, da santificação, da nossa pureza, da nossa integridade cristã. Isso é um processo mesmo de uma jornada cristã. Depois de transformados, nós vivemos, né, para Deus, e a gente busca constantemente, né, nesse processo de caminhar junto a Cristo, junto a Deus, pela santificação. Mas aqui Pedro também está dizendo um outro assunto, e esse assunto que é um tema da nossa lição. Estando sempre preparados para responder a todo e qualquer, né, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Então, quando te perguntarem por que você é crente, e quando te fizerem afirmações que coloquem em xeque, né, a veracidade das Escrituras, ou a própria existência de Deus, ou a própria ressurreição de Jesus Cristo, que nós tenhamos razão, que nós tenhamos argumentos, que nós tenhamos uma base apologética, né, para poder, então, defender e não ficar constrangido, não ficar envergonhado, e não perder, né, o espaço que nós devemos ocupar como crentes, como filhos de Deus, como filhos de um Deus que é o Senhor do mundo, né? Então, o 1 Pedro 3,15 é o texto que nos dá a base para que a gente chama, então, de apologética cristã. Uma questão também bem interessante, pessoal, é o seguinte: quando nós falamos em debates, quando nós falamos em argumentação, em disputas de divisões, conflitos, né, que podem ocorrer nessas discussões, ou a própria palavra discussão, fica sempre uma ideia de uma rudeza, né, uma postura rude, uma postura violenta, às vezes arrogante. E interessante, né? Eu sempre falo para os meus alunos da lado direito que uma coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Eu digo para eles o seguinte: o aluno, no começo do curso, quando ele tem uma nota baixa, quando ele discorda de algum procedimento da escola, do professor, ele chega com muita violência, ele chega com muita agressividade. E aí, eu percebo que a agressividade do aluno vai diminuindo ao longo do curso. O curso vai caminhando, ele vai indo para as etapas posteriores. Quando ele chega lá no final, ele está mais sereno, ele está mais controlado, e ele chega para o professor, por exemplo, para mim, e fala: professor, eu discordo do que está acontecendo, eu discordo da nota, eu discordo do sistema de avaliação. E os alunos do direito gostam muito de discordar de tudo, eles pegam até daquilo que eles não discordam, eles dão um jeito de criar um pretexto para discordar. Mas muda a maneira de eles se colocarem. Por quê? Porque na medida que eles têm mais embasamento, na medida que eles têm mais argumento, diminui a agressividade. Porque aí a coisa começa a fluir, né, de uma forma mais assim, no nível de respeitabilidade. Eu diria que nós também, como cristãos, nós temos a possibilidade de discordar, nós temos a possibilidade de combater, nós temos a possibilidade de duelar com as pessoas que estão infringindo, né, que estão combatendo a nossa fé, que estão sendo até de certa forma agressivas e desrespeitosas para conosco. A gente pode devolver isso com um enguarde, como se fosse um espadachim, mas fazendo isso com mansidão e com temor. Por quê? Porque nós temos a razão, nós temos o argumento, nós temos uma posição que, na verdade, ela é muito, muito melhor e é superior do que aqueles que afligem o evangelho. Nós estamos com a verdade, mas veja, nós estamos com a verdade por uma razão espiritual, porque Deus nos transformou, mas existe também na ciência, existe também na filosofia, existe também em todo o conhecimento que é gerado, né, criado por Deus, nos é revelado pelo próprio Deus, a possibilidade de nós, de forma muito serena, muito tranquila, defendermos as posições cristãs. Então, veja, porque a mansidão e o respeito são essenciais quando estamos dialogando com pessoas que não são cristãs.
daquilo em que cremos. Porque, na verdade, nós estamos com argumentos, nós estamos melhor, né, preparados, agora nós temos que nos apropriar disso. Existem é muito mais fácil defender a fé cristã do que defender o materialismo, defender a incredulidade. Só que, veja, nós precisamos nos preparar, né? E fazendo isso com mansidão e temor, eu diria que é coerente com a postura cristã. Você já viu algum cristão dialogar sem mansidão e respeito? Se ele o fez, o que aconteceu? Na verdade, aconteceu o afastamento das pessoas, e não é isso que nós queremos. Nós queremos convencer as pessoas, nós queremos ganhar as pessoas. E vamos entender aqui, né, que por convencer as pessoas, esse convencimento não se dá por meio da razão, não se dá por meio dos nossos argumentos. Nós não somos arminianos, né? Nós somos reformados, e quem convence é o Espírito Santo. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus. O reverendo Daniel Piva, que foi um pastor da nossa igreja, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: quando você tem uma plantinha, você tem que colocar água na planta. Quem coloca água na planta sou eu, né, o Ricardo. Agora, como que ocorre, né, a fotossíntese? Como que ocorre, né, o desenvolvimento daquela planta? Ela ocorre pelos dois elementos, a água e o sol. Então, veja, eu entro com a água. Deus estabeleceu, né, a tarefa, a responsabilidade de eu regar. Mas só a minha rega não resolve o problema. Colocar água naquela planta não resolve. Ela precisa da luz. E essa luz é o Espírito Santo. Esse sol, né, essa luz, só quem pode dar é Deus, eu não posso dar. Mas eu tenho que regar. Então, é interessante. A fotossíntese, a transformação, o desenvolvimento, a germinação de uma planta, ela ocorre por um processo que é divino. Mas Deus diz que nós devemos participar desse processo, e Ele nos dá uma responsabilidade. Leve até a planta essa água. Então, nós devemos simplesmente evangelizar. Agora, essa água não pode ser uma água, né, suja, uma água que não seja potável. Então, nós temos que cuidar dessa água. Nós temos que fazer a nossa parte bem feita. Nós podemos desenvolver melhor, cada vez mais, o nosso trabalho de regar, de evangelizar, de defender a nossa fé. E é interessante que, fazendo isso, nós estamos também regando a água para nós mesmos. Porque você não está fazendo apenas um preparo, né? Você não está se capacitando, se preparando para fazer uma defesa da fé para o outro. Na verdade, você também está se alimentando dessa convicção a respeito do Evangelho. E quem de nós já não balançou com o Evangelho? Mesmo sendo salvos, mesmo sendo cristãos, mesmo estando nas igrejas, mesmo tendo pais crentes, quantas vezes coisas que são ditas a respeito do Evangelho nos fazem, às vezes, até duvidar. Poxa, será que é isso mesmo? Será que ele não está certo e eu estou errado? Quando a gente se prepara, quando a gente aprofunda a nossa experiência com Deus, eu diria que nós também fortalecemos a nossa própria fé, né? Então, sim, em guarda, né, mas com temor, com mansidão, com temor, com respeito, porque nós temos a razão da esperança que nos é cobrada, que nos é desafiada, e nós mesmos, né, estamos beneficiando, conquistando as pessoas como instrumentos de Deus para a fotossíntese acontecer. E nós estamos, com isso, beneficiando a nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos nos fortalecendo. A palavra de Deus nos ensina que existem os chamados meios de graça. O que são meios de graça? São combustíveis para alimentar a nossa fé, para encher o nosso tanque, né? E quais são esses meios de graça? Quais são esses combustíveis que enchem o nosso tanque, nos deixam cheios? A palavra de Deus é uma delas, e a oração. Então, nós precisamos, sim, né, aprofundar o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus de uma forma ampla. Lembrando, né, que não apenas aquilo que está revelado diretamente nas Escrituras, mas toda a natureza, todo o conhecimento, ele pertence a Deus. Portanto, nós devemos nos apropriar de tudo isso. Fica uma questão aqui, né? A discutir ou argumentar, né? A ideia de discutir aqui é uma ideia de brigar, né? E a ideia de argumentar é a ideia de dialogar, a ideia de um processo
tranquilo, suave, né? Respeitoso, porque baseado em argumentos, baseado em um preparo. Então, quem tem bons argumentos na sustentação da sua fé se torna menos inclinado aos bate-bocas e também a sair frustrado das discussões, como se fosse uma disputa de perde-ganha, né? Então, veja, a boa apologética, que é o que a gente vai desenvolver aqui, ela vai envolver falar a verdade em amor. Nós devemos, inclusive, amar essas pessoas. Vamos dar uma olhadinha no texto de Efésios, pessoal. Vou pedir para outro adolescente, ou adolescente, uma adolescente, ler o texto de Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Isso, a palavra que é seguindo a verdade em amor, né? Ser amoroso, né? Ser respeitoso, ser cuidadoso, visar o bem daqueles com quem a gente trata. As pessoas estão nos agredindo e a gente responder aquilo, né, com amor. Mas responder com amor significa, muitas vezes, confrontar essa pessoa, mas confrontar não com uma discussão baixa, uma discussão pessoal, uma discussão que leva, né, para aquele orgulho, para aquele desejo de vingança. Ele me humilhou, agora eu vou humilhá-lo também, intelectualmente falando. Não, é uma argumentação que sempre proclama e honra o nome e as obras do próprio Deus. Essa é a ideia de nós pensarmos em amor. Uma outra questão também que eu queria trazer para vocês é assim: a gente vai ter uma tendência, muitas vezes isso pode parecer, né, aparecer nas nossas vidas, que é o seguinte: vamos pregar o evangelho e vamos deixar que o Espírito Santo faça a sua parte. Como que se não fosse necessária a apologética, como que se a ideia de uma defesa mais racional, baseada em argumentos, baseada em lógica, em filosofia, não fosse necessária. Eu queria saber o que vocês acham disso. Hein, turma? Hein? Alguém tem alguma opinião? Não precisa ficar me preocupado muito com esses estudos mais fortes, porque, afinal de contas, né, a gente prega o evangelho, é como você falou, você põe a água lá e acabou, né? O resto é com Deus. O que vocês acham? E, turma? O que vocês acham disso? Ninguém quer falar? Achar sobre ter que estudar além da Bíblia, é isso? Isso, exatamente. Eu acho que é necessário, tanto que até uma vez acho que foi o Chiraga que deu aula sobre evangelização, e aí eu fiz uma pergunta para ele, né, se a gente tinha que estudar além da Bíblia também. E ele falou que sim, que era muito importante, porque a gente estuda a nossa fé, estuda o evangelho, a palavra, e na hora de falar, a gente fala do nosso coração, fala o que a gente acredita, fala do amor de Deus, mas para eles não entendem muito bem o que é isso. Então, a gente tem que falar isso, mas também trazer um pouco de ciência, trazer um pouco de fatos para eles dar uma credibilidade, porque eles não têm essa fé que a gente tem. Então, eu acho importante entrar um pouco nesse mundo deles para poder trazer eles para o nosso. Bem, é isso mesmo. Nós precisamos estudar a ciência, nós temos que estudar a química, a física, a biologia, nós temos que estudar a filosofia, a lógica, a matemática. E estudar essas áreas de conhecimento, elas não são conflitantes com a nossa fé. A gente vai perceber que nessas áreas de conhecimento existem, né, fundamentos que vão reforçar a nossa fé. Então, a fé e a ciência, elas não estão em conflito. Elas estão juntas. Agora, é interessante, a ciência ela não é neutra. A ciência não é neutra, a ciência ela tem lado, a ciência tem partido, a ciência ela tem ideologias. E aí a gente precisa entender
separar a boa ciência da má ciência e perceber quando nós estamos, na verdade, lidando com falácias argumentativas. Então, muitas dos ataques que são feitos à fé cristã, eles são falácias argumentativas que podem ser combatidas se nós estivermos preparados, certo? E a gente vai perceber que a filosofia, ela está, então, presente dentro da palavra de Deus. Até a palavra filosofia, ela aparece na palavra de Deus, aparece na Bíblia. A gente vai ter oportunidade para ver isso. Então, de fato, se nós queremos, né, enfrentar essas questões, estar fortalecidos na nossa fé, e não sermos pegos, né, despreparados para a defesa da nossa fé, a gente vai precisar reforçar a nossa base apologética, que é o que a gente vai desenvolver aqui ao longo das aulas, né? Mais um pouquinho, pessoal, a gente já está caminhando para o nosso fim. Eu queria fazer um exercício aqui com vocês, mas antes deixa eu só mostrar aqui uma coisa importante sobre a apologética ser bíblica, né? Jesus, como que ele demonstrava a verdade das suas afirmações, da sua palavra e de quem ele era, né? Se apresentando às pessoas como sendo o Filho de Deus encarnado. Jesus apelava para os milagres, né? E para o cumprimento das profecias que estavam no Antigo Testamento para provar que as suas alegações eram verdadeiras. Eu vou pedir para alguém ler o texto de João 14, né? João 14, 11. João 14, 11. Eu mesmo vou ler aqui rapidinho. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, veja, a forma como Jesus se manifestava e se revelava às pessoas se dava pelos milagres. E aquilo, então, era uma evidência muito forte de que, olha, esse homem realmente ele é extraordinário. Esse homem realmente não é um homem comum. Esse homem realmente tem uma natureza divina. E ele diz que é filho de Deus e, de fato, ele é. E aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, as profecias, elas estão se cumprindo por meio de Jesus. Era a maneira de defender a fé. Os apóstolos, o que eles faziam? Eles também se referiam aos cumprimentos da profecia, aos milagres de Jesus e à própria ressurreição de Cristo para afirmar a autenticidade das Escrituras. Nós temos o texto de Atos 2, 22, também o texto de Atos 2, 25 a 32, nós não vamos ler aqui, mas nós temos ali o Pentecostes sendo relatado. E também, para aqueles que não eram judeus, os apóstolos, eles demonstravam a existência de Deus por meio da obra da natureza, por meio da obra de Deus na natureza. Nós temos o texto de Atos 14, 17, nós temos uma referência a Romanos 1, 20, nós temos Paulo, por exemplo, falando no Areópago para os filósofos gregos. Então, veja, esse esforço que os apóstolos tinham, o próprio Jesus e os apóstolos tinham, de anunciar e de defender, né, de modo argumentativo, por meio da revelação, tanto das Escrituras quanto das obras, dos feitos de Deus, sempre foi uma constante. E isso acompanha, né, até hoje. É interessante que nós estamos estudando lá com os adultos as cartas de Pedro. O texto, a carta, por exemplo, de 2 Pedro, ela é basicamente, né, uma carta que recomenda à igreja extremo cuidado, recomenda aos cristãos, né, leitores daquela carta, extremo cuidado contra falsos ensinos, contra falsos mestres, contra pessoas que queriam deturpar a verdade do evangelho para, com isso, destruir a igreja. E era sempre uma advertência, um alerta contra falsas profecias, aliás, falsos ensinos. E é o que, eu diria assim, permeia a vida do crente, a vida da igreja, ao longo de todos esses séculos, né? Nós somos diariamente, né, tentados, abordados no sentido de tentarem fazer com que nós questionemos a nossa fé, nós questionemos a autenticidade da palavra de Deus, nós questionemos a própria existência de Deus. Infelizmente, meus irmãos, deixa eu dar um stop aqui, infelizmente, o mundo, ele vive de um jeito como que se o evangelho ele fosse assim, coisa de segundo nível.
As pessoas, né, intelectuais, as pessoas preparadas, as pessoas que estão na elite, as pessoas que estão né, elas são pessoas que não levam religião a sério. Religião é coisa para as classes menos favorecidas, e é um ópio, né? Como se fosse assim, olha, vamos tolerar a religião como se fosse uma ocupação para eles, porque vai fazer bem para a cabeça deles, eles vão ficar lá ocupados com isso e não vão nos dar trabalho. Então, assim, é uma visão como se nós fôssemos alienados, como se nós fôssemos cidadão de segunda classe, como se nós fôssemos pessoas inferiorizadas. Esse é o esforço do mundo, é a estratégia de ridicularização. Nós estamos, infelizmente, né, a todo momento sendo ridicularizados. Vocês já viram uma propaganda da Skol? Eu sei que é cerveja, né, antiga, mas tinha lá o acampamento, né, que desce redondo e o acampamento desquadrado. Já viram isso? Então, é um ataque assim, de ridicularização ao que nós defendemos. E nós vamos ficar quietos? Nós vamos aceitar isso? Ricardo, posso só falar uma coisa? Pode. Eu vi, esses dias meu pai estava vendo isso de apologética, e aí ele estava vendo um vídeo no YouTube de um ateu, que um ateu falando sobre a Bíblia, porque ele estuda a Bíblia desde os 12 anos de idade dele, e ele é ateu. Olha. E aí ele falou assim, que Deus era só um ser que a gente depositava todos os nossos problemas, que era para a classe mais baixa ter onde se segurar quando os problemas vierem. Então, é exatamente isso, eles ridicularizam, fala que é só uma pessoa para a gente depositar nossos problemas e acabou. Eu tenho parentes meus que são ateus, né, que nasceram na igreja, mas hoje eles são ateus. E eles assim, no começo, eles atacavam assim violentamente o fato de nós sermos cristãos. Houve um momento que eles mudaram um pouco o discurso, eles falaram assim, não, tudo bem, eu estou entendendo que a religião tem o seu papel, ela tem o seu espaço, porque ela alivia as dores das pessoas. Então, deixa eles pensarem, né, nisso como algo verdadeiro, porque aquilo deixa eles mais calmos, deixa eles mais tranquilos, deixa eles se sentindo bem. Então, para você funciona? Tá bom. Então, aí é o pós-modernismo, né? É o pluralismo de, olha, isso é verdade para você? Tá bom, fica com ela. Eu tenho a minha, o outro tem o outro, e cada um fica com a sua verdade, ninguém ataca ninguém mexe com ninguém. Então, assim, a gente saiu de uma visão assim mais truculenta, de ataque ao evangelho, para uma visão de tolerância no sentido, olha, tudo é verdade. E aí você tem o conceito de pós-verdade, de relativismo. Gente, como isso é perigoso, porque isso torna, né, o evangelho assim, algo como se fosse intransponível, como se a gente não consegue atingir. Você chega para alguém e fala de Deus, e essa pessoa olha assim, nossa, você acredita nessas coisas? Ah, legal, que bom que você acredita, você deve se sentir muito bem, mas não me venha com isso para mim, eu tenho a minha verdade. É como se a gente estivesse sendo abordado por um Hare Krishna, né? O livro trata isso. Como se chegasse um hindu ou um budista, né? E chegasse para você e tentasse te evangelizar. Você não vai, você tem uma barreira cultural. Você fala, você nunca vai levar isso a sério. Né? Elisa, você acha que um Hare Krishna ia te convencer de alguma coisa? Não, né? E a Laura, o que você acha, Laura? Você acha que um Hare Krishna ia chegar e ia conseguir alguma coisa? Você ia ficar, puxa, o que você está falando é verdade, você é Hare Krishna. Vocês acham que isso ia conseguir acontecer? Pois nós estamos vivendo a situação inversa. Nós estamos falando de Deus para as pessoas, e as pessoas elas estão tão bloqueadas, que elas não consideram nem pensar na possibilidade. Aí a gente fala assim, não, mas o Espírito Santo pode mudar, e muda. Tanto que nós temos pessoas que se convertem. Mas a gente está vivendo um mundo muito hostil, e nós não estamos preparados para essa hostilidade. E eu estou vendo também, nós adultos estamos vendo jovens, adolescentes sendo tragados por professores, por intelectuais, pela mídia, pela televisão, levando os adolescentes a acreditar que realmente o mundo é material. O mundo ele não precisa de Deus, nós não precisamos da Bíblia. A Bíblia não é verdade, Adão e Eva eles não existiram. As pessoas começam a pensar nisso mesmo. Lá na Escócia, onde eu passei uns meses, as pessoas não acreditam em Adão e Eva, elas não acreditam no dilúvio, elas não acreditam que houve, né, Torre de Babel, elas não acreditam na ressurreição.
elas acham que isso tudo é cultural, é contextual, é metáfora. É isso que eles pensam. E quando você chega lá e defende o evangelho literal, verdadeiro, eles riem. Eles até falam, nossa, você é professor universitário, como que você consegue, né, manter uma posição de professor universitário defendendo essas coisas? É assim, gente. Então, assim, isso é muito preocupante, é motivo de nós nos desafiarmos a enfrentar, que daqui a algumas semanas, quando a gente tiver terminado esse curso, ele deve durar aí uns meses, né? Que a gente tenha, assim, uma outra posição em relação à apologética, que a gente tenha mais conhecimento, mais base para defender as nossas posições, e não só defender, mas também estar mais convicto delas, estar mais fortalecido na nossa fé. Essa é a nossa ideia. Eu queria fazer um exercício aqui, mas eu quero fazer um acordo com vocês antes. Eu quero fazer um debate no Padlet por escrito, né? A gente vai... Isso, Keila, 1 Coríntios 18, 31, né? É que é muito grande o texto, né? Mas fica anotado aqui para gente ler. Mas eu queria propor um debate aqui. Nesse debate, eu vou assumir a posição de incrédulo, de uma pessoa que não é uma pessoa que defende o evangelho, e a classe em toda, vocês todos serão os que vão defender o evangelho. E aí eu vou colocar algumas frases e eu queria que vocês rebatessem as frases, por escrito. Coloca o que vocês quiserem, não tem certo, não tem errado, faça assim, é um debate, façam o melhor que vocês puderem. Escrevam aquilo que vocês acham como que vocês se sairiam daquilo, tá bom? E assim, o que vocês escreverem, eu não sei se é a Maria Clara, se é o Arthur, se é o Samuel que está escrevendo, porque é anônimo, mas assim, escrevam. Eu, Ricardo, contra 15 pessoas. Então, veja, 1 contra 15, tá certo? E depois a gente vai avaliar no final como nós estamos, né? A gente vai até pedir a opinião aqui do Felipe, da Keila, qual que é a visão, assim, quem venceu o debate, tá certo? E a gente vai fazer uma rápida reflexão sobre isso. Eu vou começar, a gente não precisa fazer o sharing aqui, porque eu queria que vocês fossem todos lá para o Padlet. Eu mandei o link no WhatsApp do grupo da UPA, tá bom? Eu vou fazer um stop aqui e a gente vai para lá. Aliás, o stop não, já tinha dado stop share, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui umas frases. E aí eu queria saber de vocês, né? Vocês vão rebater aqui. Eu tenho várias frases que eu quero mencionar aqui. E aí eu queria que vocês tentassem... Vocês estão vendo já o Padlet, pessoal? Eu tô. Então tá bom. E aí, como que vocês responderiam a isso? Eu vou colocar outras frases, tá? Vocês vão pensando aí. Queria saber a opinião de vocês. Tentem escrever, tentem dizer algo que rebata isso. Aqui está escrito, né, antes de a gente propriamente começar, vou atacar o cristianismo. Ô, Ricardo, Oi, Keila. explica um pouco melhor a pergunta. Será que daria para fazer isso? Uhum. Ó, eu vou ler aqui, ó. Vou atacar o cristianismo. Ricardo falando, tá? O desafio é que vocês, classe, defendam o cristianismo. Depois vamos pedir aos demais professores para avaliar o que acharam do debate. É um debate.
Então, eu estou falando, fazendo afirmações contra o cristianismo. E eu vou esperar que vocês façam afirmações que rebatam o que eu estou dizendo. Entendeu? Nós estamos, assim, num debate. E eu estou assumindo aqui um lado contra o cristianismo. E eu quero que a classe assuma o lado favorável. E a gente vai escrever coisas que... sou espiritual, não religioso. Por que eu importaria se existe ou não um Deus? O que vocês diriam para defender o cristianismo diante de uma afirmação como essa, entende? E está valendo tudo. Não tem certo e errado. Daria para você diferenciar para eles a diferença do espiritual e religioso, só para, não sei se clarear um pouquinho só isso. Não. Na verdade, quando eu falo que eu sou espiritual e não religioso, significa o seguinte: eu tenho uma sensibilidade com as coisas assim transcendentes. Eu sou espiritual, eu sou uma pessoa assim que não acha que tudo é material, mas eu não preciso colocar, né, um slogan na minha espiritualidade. Eu não preciso dizer que isso é cristianismo, aquilo é budismo. Tudo é espiritual e isso basta. Eu não preciso de um Deus. Eu posso ter qualquer Deus. Então, é uma visão até panteísta, né, que a gente chama. Então, assim, não fiquem preocupados com as afirmações. Cada um vai entender essa afirmação de uma maneira. Eu queria, diante dessa fala, como que vocês sairiam dela? Entende? É um debate livre, né? Não fiquem preocupados com respostas certas. Apenas tentem se colocar numa situação assim. Um professor diz isso para vocês e pergunta: o que você acha disso? E aí o que você responderia? Vale dizer assim: nossa, não sei sair dessa. Pode dizer isso também, pode escrever isso também. Importante que a gente registre. Entendeu? O importante é a participação. Nossa, pessoal, tá tão difícil assim. Eu acho que exige um pouquinho de reflexão, sim, Ricardo. Dá um tempinho para. Não é fácil assim, né? De primeira, assim, a gente às Não, vezes passa sem pensar muito, né? que assim, não pode, a gente é muito treinado para querer responder as respostas certinhas e atender as expectativas. Não, na verdade, não temos uma resposta certinha. Está valendo tudo. Vale dizer qualquer coisa, até que você acha que é besteira, está valendo. Você entende? O importante é a participação. Então, eu vou me colocar do lado de vocês agora. Eu diria, o que eu responderia aqui, se eu fosse alguém da classe, né? Se eu fosse alguém da classe, eu responderia, por exemplo... o pessoal já está respondendo. Espera aí. Legal. O importante é crer em Deus na sua palavra. Isso pode levar à vida eterna. Ser espiritual, não. A sua espiritualidade se afirma no quê? Excelente, ó. Em fazer oração todos os dias, se resume no fato de que existe Deus e pronto. Sua fé tem que estar em algum lugar. Não é sobre se importar se Deus existe ou não é a fé que você tem. O que você sabe sobre Deus? Devolveu com uma pergunta. Ótimo. Estou fazendo outra aqui, ó. Quanto mais cedo nos livrarmos dessas fantasias e superstições de que existe um super pai no céu, melhor. Finalmente, a ciência poderá ter o seu devido lugar como a verdadeira salvadora da humanidade. E aí? Como que a gente sairia? Como que vocês responderiam a essa acusação? Dizendo que essa ideia de Deus, né, é uma ideia de fantasia, superstição, super pai. E aí, turma? Chuva de ideias aí? Vamos lá?
não é superstição, é fato, tem evidências. Legal. Primeiro, não são superstições. Segundo, não se trata de um conto de fadas, se trata de fé, acreditar em um Deus maior e superior. Não é melhor, tem muitas coisas que a ciência não pode explicar. Excelente. A ideia de superpai pode ser resumida em leis científicas. Isso aí, legal. Vocês estão meio apologetas, hein? Bom. Olha cá, olha assim. A bondade em amor é a minha religião. Ser simplesmente bom para com os outros e não me preocupar se existe um Deus. Já vi muito isso, o pessoal falou, gente, eu sou bom. Amada Teresa de Calcutá foi uma santa mulher. Mahatma Gandhi foi um homem maravilhoso, um pacifista. Mandela. Essas pessoas não eram cristãs e essas pessoas são melhores do que eu. E aí, né? Certamente você pode acabar não crendo que existe um Deus, mas sim, ele existe. Não digamos que ele seja um super pai, mas sim um Deus que nos ajuda e cuida de cada um de nós. Sobre a afirmação anterior, né? E sobre essa questão do homem ser bom, né? E a bondade em amor ser o suficiente para resolver todos os problemas. Importa é ser bom, importa é você... Não importa o amor, não importa de onde ele vem, nem que nome ele tenha, né? É uma afirmação muito forte e que nos desafia como cristãos, né? Eu vou fazer outras aqui. Ser bondoso é uma questão de caráter, moral, religião vai além disso. Resume fé, obediência ao evangelho. Certo. Outra afirmação. A questão de ser bom com o próximo não te leva a nada. Isso são coisas que você faz quando entende a fé. Ser bom não vai adiantar nada no juízo final. Essa palavra não é por obra. Se você quer ter a vida eterna, não basta ser bom, você precisa acreditar. Muito bom. Agora aqui. Tô ficando mais bravo aqui. Se não existe... deixa eu ler aqui. Então, não é só o amor que importa, e sim o seu coração. Não é só fazer coisas boas que você vai fazer com que você seja salvo. Basta acreditar. Acho que é Elisa, né? Você pode ser bom com as pessoas, mas ainda é um pecador. Mesmo as pessoas boas precisam, né? Acho que é de Deus, né? Não sei. Agora, olha só. Eu estou ficando mais bravo aqui. Se realmente existe um Deus, ele não se importa com quanto sofremos. E eu já engato uma outra afirmação aqui também, que é a seguinte, tem a ver com essa última aqui. Eu costumava ir à igreja, mas como não obtive nenhuma coisa pela qual orei, percebi que não havia Deus nenhum me ouvindo. Olha que coisa, né? Na reunião de oração, a gente ora lá, né, pedindo a Deus por fulano, ciclano, beltrano. Aí na reunião seguinte, ciclano, beltrano e fulano, ciclano, beltrano, morreu. E você fala, peraí, por que eu estou orando? Eu peço oração, no dia seguinte morre. Peço oração, morre. Peço oração, morre. E aí? Vou parar de orar. Percebe, turma? É isso que a gente ouve. Ele se importa. E quem crê sabe que até quando sofremos faz parte dos planos perfeitos dele. Somos pequenos demais para entender, mas até o nosso sofrimento é um processo da vontade de Deus. Então, respostas com a soberania, né? Terminando aqui, né? Mais duas só. Deus toma suas decisões da melhor forma, e às vezes você pode sofrer na hora, mas saiba que, como Deus toma as decisões da melhor forma, como diz a música, depois do choro vem a alegria. Bom, agora aqui, né? Ele se importa, ele diz que todos os fios de cabelo estão contados, se até os pássaros sobrevivem porque Deus se importa com eles, quem dirá como você? Você vai precisar ter fé. O Deus de bilhões de estrelas e trilhões de galáxias sabe seu nome. Nossa, que legal. Mas, ó, estou mandando mais um torpedo aqui, ó. Como você pode acreditar que esse cara que viveu 2000 anos atrás voltou da morte para a vida? Você espera que alguém mais faça algo assim? Isso não faz sentido.
E eu vou colocar a última, tá? Essa é o tiro de misericórdia, né? Cristãos são ignorantes, fanáticos, fascistas. Eles pensam que somente a religião deles está certa. E eu já ouvi o seguinte: se eu tivesse nascido no Irã, teria sido muçulmano. Como nasci em São Bernardo e moro perto da igreja, sou presbiteriano. O que vocês acham disso? Ou seja, religião é cultural. Nada mais. Mano, não quero desviar vocês, hein? Não quero desviar vocês, mas vocês estão percebendo do que nós estamos tratando aqui? Até parei um pouco aqui. Vocês percebem? Deixa eu ver aqui o de Coríntios, tá? Vocês percebem com o que nós estamos lidando? Vocês se sentem incomodados com essas falas? O que vocês acham? Eu queria ouvi-los, para a gente já partir para o encerramento aqui. E turma? Essas coisas incomodam vocês? Essas acusações, essas provocações? Será que nós estamos preparados para responder e convencer a parte contrária, ao menos a considerar a autenticidade, né, a validade, a verdade da nossa fé? É sobre isso que a gente quer conversar, que a gente quer discutir, que a gente quer desenvolver ao longo das próximas semanas. Tá bom? Nós já vamos partir para o encerramento, só quero fazer o último comentário. Nós estávamos aqui, né, fazendo um debate. Eu queria uma opinião da Keila e do Felipe. O que vocês acharam das acusações, né, das palavras assim, duras, contrárias ao Evangelho, à palavra de Deus, e as respostas que foram dadas? Falo primeiro? Pode falar, Keila. Bom, algumas são tentativas, né? Dá para perceber que são tentativas porque é muito rápido aqui, então as palavras, mas eu acho que é o que acontece no dia a dia, né? Você é questionado e você pega assim de surpresa, você teria que responder rápido, assim como você fez a pergunta, né? Uhum. Mas as respostas, algumas estão baseadas numa vivência cristã e algumas falas são coisas assim, tipo, a fé em algo, né? Que é muito abstrato para as pessoas. Elas falarem assim, então tá, agora eu estou convencido. Então, as respostas ainda não são tão convincentes. Eu acho que elas ainda precisam de serem trabalhadas, né? Uhum. Mas é muito interessante, sim. Tem muitas respostas, assim, que você vê que a pessoa tem uma vida, que crê naquilo, mas ela ainda não conseguiu se posicionar de forma a convencer, assim, com um argumento, né? Então, eu entendi. por causa do tempo, é muito curto, né? São mensagens curto, mas, assim, precisam ser bem trabalhadas. Eu compartilho da sua visão. Eu percebi que assim, as pessoas que participam, os alunos que participaram, eles demonstraram que eles têm uma convicção forte da fé deles. Eles não seriam presas fáceis para se desviarem da fé. Mas eu não sei se eles estão preparados para mudar a visão do outro com os argumentos.
né? Isso. Então, assim, eles conseguem até que se defender, mas eles não conseguem contra-atacar. Lançar a dúvida do outro lado. E aí, Isso. Eu acho interessante que pode é isso, melhorar. né, Ricardo? Aquela questão de você devolver uma pergunta é importante, né? Gostei também. Isso é legal. Gostei também. E o Felipe, o que acha, Felipe? Então, compartilho do que a Keila comentou. Tem comentários interessantes, dá para ver que eles têm foram ensinados aí com uma base, né? Uhum. Só que ela é muito genérica, né? Não responde exatamente algumas questões e assim não traz alguns tipos de dados, né? Até a própria Bíblia, assim, né? Citaram de Bíblia, mas, por exemplo, né? Citar algum versículo específico ou até aí já indo para uma parte mais científica ou com dados, mesmo seja estatístico, qualquer coisa do tipo. Eles são novos e tudo mais, mas acho que realmente é isso que está faltando e eu acho que é isso que vai ser colocado aí nas aulas para eles se prepararem, né? Isso. Um pouquinho mais, como diz aí, né? Da razão da fé. Então a gente vai com um pouquinho mais de razão, mais com dados, mais com base científica, mas sem esquecer, né? Isso que eles têm dentro deles, que é já o Espírito Santo que colocou, que já vem protegendo eles, né? Das armadilhas do inimigo, né? Então, muito bom. Ricardo, Pois só não. lembrando, né, que essas aulas, o que vai ajudar é você não basear os seus argumentos simplesmente em fé, mas basear os seus argumentos realmente em evidências, como Jesus fez, como você citou, né? Porque, na verdade, a apologética é a questão da razão, porém, é um instrumento, né, que eu acho que vai ficando claro conforme as aulas forem, a gente for avançando nas aulas, aí vai ficar claro que a apologética é um instrumento para isso, para você mostrar razão da fé. Interessante o que você falou, né? Pode terminar, Keila, desculpe. Não, pode, é isso mesmo. Desculpe te cortar, eu não queria te cortar, mas acabei cortando. Mas o que você falou, Keila, é muito, muito bom. Eu aproveito a sua fala para reforçar algo também que a gente tem que deixar muito claro. A apologética não salva ninguém, né? Quem salva é Deus, quem salva é o Espírito Santo. O eleito, se ele tiver eleito, não existe nada que vai impedir, que vai fazer com que ele não seja um crente autêntico, verdadeiro. Ele vai ser transformado pela obra de Deus, pela vontade soberana de Deus. Mas a apologética, ela é como a Keila colocou, ela é um instrumento que se apoia em nós darmos a razão da nossa fé. Quer dizer, a nossa fé não é uma loucura. A nossa fé não é um ato de translocado. A nossa fé não é irracional. A nossa fé, ela é racional e ela ultrapassa a razão. Ela vai além, mas ela não vai contra a razão. E é nesse campo que nós precisamos reforçar, porque nós somos muito desafiados, nós somos muito provocados, né, por defender uma posição irracional. E a gente vai mostrar para as pessoas que o que a gente defende, o que nós cremos, ele ultrapassa a razão. Mas ele tem uma base, sim, racional. E isso vai fazer o quê? Vai nos dar mais autoridade, vai nos dar mais intrepidez e vai demover, né, retirar esses entulhos, esses obstáculos que estão na frente das pessoas que não conseguem hoje nem parar para considerar aquilo que nós estamos falando. Então, hoje está difícil evangelizar, porque as pessoas elas estão ideologizadas, elas estão completamente enviesadas para não ter sequer ouvidos para o evangelho. E a apologética ela vai nos ajudar a fortalecer isso. Então, eu diria que sim, eu digo, você não precisa concordar, mas você precisa respeitar, você precisa considerar. E amanhã, se o Espírito Santo quiser te transformar, ele vai te transformar, né? Então, a apologética ela nos ajuda, sim, ela é um reforço, mas ela não é a nossa base, né? Mas a apologética está nos fazendo falta, né? Cada vez mais no mundo que tem assim combatido culturalmente o cristianismo, né? Então, como reflexão para essa semana, pessoal, nós vamos pedir que vocês orem a respeito, que vocês releiam os textos bíblicos que foram mencionados na aula, inclusive o que a Keila comentou de 1 Coríntios 18, 1 Coríntios 3, né?
Keila, É 18 a 1, 30. 18 a 31, o primeiro, e se isso. quiser também ler o 2 também é bem Aham, interessante, né? legal. Continua falando Eu sobre a vou, obra do Espírito Santo também, né? certo, eu Quão vou mandar importante para, perdão, eu vou mandar para a UPA, né, esses textos, então, a Keila vai estar me passando aqui. Manda para mim, Keila, os textos para que eu possa encaminhar para o grupo da UPA, inclusive a aula também em PowerPoint, eu vou mandar para vocês. E aí vocês têm essa tarefa, né, para refletir, para reler esses conteúdos. E a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, né, é pensar assim, como a Maria Clara e como a Luísa trouxeram, que cada um de vocês pensasse nos ataques que têm sido feitos dia a dia contra Deus e contra o Evangelho, de todas as formas, não só na escola, no contexto da educação, mas nos livros que vocês leem, nos filmes que vocês assistem, nas conversas que vocês têm, né, nas redes sociais, na propaganda, né, nas festinhas, nos convívios sociais, enfim, de toda ordem, né? Pense também como você tem se sentido em relação a isso. Você apenas ignora e deixa estar? Você fica triste, mas também não faz nada a respeito? Ou você começa a ter a sua fé abalada diante dessas investidas contra Deus? Isso é um perigo. Ou você está incomodado e disposto a virar esse jogo? Então, como você está diante disso? Está no modo apresentação, né, Keila? O seu não estava antes. Durante Ok. a aula não ficou, não ficou. Só Não para. ficou, né? Tá bom, eu vou cuidar disso melhor da próxima vez. E aí, por fim, né, oração, peça a Deus orientação, disposição, para investir mais nas bases da sua fé, ou seja, a palavra de Deus. Além disso, peça que Deus desperte em você uma postura mais comprometida, né? Uma postura mais comprometida para você ficar em guarda, para que você fique a postos, para que você fique numa posição de combate no que diz respeito ao reino de Deus, não apenas na defensiva, mas também na ofensiva, na vida, né? Na prática e também naquilo que Deus nos dá como inteligência, conhecimento, acesso, recursos, para que tudo isso esteja, né, à disposição do reino de Deus, para que ele avance por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio das suas ações, por meio das suas falas, por meio daquilo que você desenvolve intelectualmente, por meio das suas escolhas de vida, que o amor a Deus, que o seu compromisso com o reino de Deus, que ele seja regedor, que ele seja a referência para que você possa tomar as demais decisões da sua vida. Decisões de toda ordem, né? Decisões profissionais, decisões intelectuais, decisões relacionais, com quem você se relaciona, com quem você convive. E aí nós temos muito o que nos beneficiar da apologética entendendo dessa maneira, né? Tendo essa disposição. Mas a gente precisa refletir como nós estamos hoje. Eu diria que a gente tem sido muito abençoado na nossa igreja por uma igreja que se preocupa com uma base forte, se preocupa com um testemunho, se preocupa com uma vida de consagração autêntica. Isso se reflete muito nas respostas que vocês deram hoje. Nós temos entre nós, adolescentes, crentes autênticos, já comprometidos, já conscientes da sua vida com Deus. E nós temos aqueles que talvez ainda precisem de amadurecimento, precisem da graça de Deus. Mas nós temos, sim, claramente, né, jovens aqui que são, inclusive, já professos, já passaram pela classe de catecúmenos. Mas, veja, mesmo assim, todos nós, inclusive nós, professores, temos o que aprender em relação à apologética. Todos nós. Porque a guerra, ela é cruel e ela é crescente. Cada vez mais nós estamos expostos a toda sorte de provocação, de acusação, de embates, né, que vão sempre desafiar a nossa fé. Então, todo esforço ele é necessário, ele é bem-vindo, né? Então, eram essas as mensagens, as palavras iniciais que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E convidando vocês para continuarem com a gente na próxima aula. Eu continuo com vocês semana que vem, para a gente mostrar um pouquinho mais sobre por que a apologética é importante, como ela pode nos beneficiar, de que maneiras nós podemos tirar proveito da apologética para as nossas vidas. E aí nós vamos prosseguir com o Carlos Tiraga na aula seguinte,
e assim teremos aí uma sequência de aulas. Tá bom, pessoal? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, de falar algo, de perguntar, tirar uma dúvida? Não, a Elisa está ok. A Laura também está quietinha, estou vendo a Laura. Oi, Laura. Marcela. Vamos tirar uma foto? Vamos? Vamos? Será que a gente consegue fazer uma foto aqui? Só que aí tem que abrir. Aí, Bianca, Débora, Giovana, Nicolas, Carol e Arthur, vamos abrir? Nicole. Eita, essa foto vai sair ou não vai? Não olhei. Opa, a Giovana apareceu. Que bom. Que mais, pessoal? O Felipe, vamos fazer a foto com os que estão aqui mesmo, vai? Faz um print screen para a gente, Felipe. Ô, a Bianca. Bom, Bianca. Eu não consigo porque eu estou pelo celular, aí eu não consigo pegar tudo. Tá. Então, porque o Lucas estava na aula no computador, eu estou pelo celular. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou com um teclado aqui que não me ajuda muito, sabia? Deixa eu tentar aqui. Eu acho que eu consegui. Peraí. Foi. Salvei aqui. Então tá bom, depois eu mando para vocês, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar? Antes da gente dar um tchau. Giovana, faz a oração para a gente. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida do Ricardo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a vida dele, Senhor. E assim também ele tem abençoado as nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos que tivemos hoje, Senhor. Obrigado porque cada dia mais, Senhor, a gente precisa aprender mais de Ti, ó Pai, para defender, ó Pai, a nossa fé. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, Senhor. Continue nos abençoando, nos dê um bom dia, ó Pai, e nos prepara para o culto à noite, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo para vocês. Quem puder estar à noite na igreja, vai ser um prazer revê-los lá. Eu vou. Eu também. Um abraço, noite, turma. pessoal. Fiquem com Deus. Bom domingo. Tchau, pessoal. Bom almoço para todos aí. Bom almoço. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo. Boa noite. Tchau.